Bom dia, está no ar a Rádio Jornal de Saúde e a TV Jornal de Saúde. Começamos também a apresentar o Jornal de Saúde informativo e comparado às 8h27 na capital belo-horizontina, 25 de outubro de 2014. Como não poderíamos, deixar de falar, o assunto do momento, Temos dois assuntos do momento, um internacional e outro nacional, que são as eleições, Ou agora a eleição presidencial entre Dilma Rousseff e Aécio Neves Cunha. Ontem teve o último debate, domingo, como todos sabemos, temos que eleger um ou outro, E o que eu li aí diz que o debate continua a mesma coisa, Tentei assistir um pouquinho também, mas vi que descambou para acusações, E as propostas de ambos candidatos foi muito pouca. Estão dando aqui 12% apenas que eles utilizaram do tempo para propor suas propostas de governo executáveis em 4 anos de administração, Que parece que os nossos comandantes aí, da nossa democracia, do nosso governo, se preocupam mais com a reeleição, com a politicagem, partidária e de alianças, do que administrar o país, E isso aí é reflexo da campanha. Toda a campanha pautada em agressões, pautadas em meias verdades, E a imprensa sempre contribuindo, Eu quero chamar a atenção, que eu já li aí há pouco, o Instituto Census, quando foi do primeiro debate aí entre Dilma e Aécio, deu aí que o Aécio estava na frente, nas pesquisas. E hoje novamente saiu com esse número, após um debate, ou seja, como se o Aécio Neves tivesse vencido esse debate, Outra coisa, e não dá tempo, gente? Eu acho que é quase que impossível, uma empresa fazer uma apuração de pesquisa, que precisa de pelo menos 2.000 pessoas pesquisadas, no universo que vai saltando 4 residências, se for assim ainda que é feito, para se ter uma noção. E essas pesquisas às vezes tem que ter um maior universo, colocar aí o pessoal da classe A, B, C, D, E para se ter mais informações. Mas isso aí tudo bem. O que agora nós estamos vendo também é essa imprensa, que quer decidir eleição. Eu falei para vocês aqui da manchete da Folha de São Paulo no dia que tivemos que votar no primeiro turno, onde tinha Dilma, Aécio Neves, Dilma, Marina e Aécio Neves, Só que a Dilma estava ganhando no primeiro turno, o Aécio, a Marina perdia, segundo a pesquisa do Datafolha, e o Aécio ganhava. Faltou só eles acertarem, o tanto de votos que cada um ia ter, a proporção de votos, o percentual de votos que cada um ia ter. Agora vem a Veja, E a gente está lendo matérias também que o próprio advogado está desmentindo a capa da Veja, que colocou Dilma Rousseff de um lado e Lula do outro,
dizendo que os dois estão implicados na corrupção da Petrobras, não é? Que precisa ficar claro, gente. Uma manchete dessa é tão irresponsável quanto de uma pesquisa, né, no dia da eleição. Irresponsável porque não tem prova jurídica, não tem sentença, não é? Não tem sustentação para ter a circulação que tem, não é? E mexer com a cabeça das pessoas, que muitas das vezes o leitor lê, sim senhor, só a manchete de jornais atrás das bancas, não é? Ouve a notícia assim rapidão e fica com aquilo. Outros, eu pelo menos aqui ontem, próximo à Praça Raul Soares, num carro de som do PSDB, né, do João Leite e companhia, eu ouvi, né, gente dizendo que a Dilma roubou, que o PT roubou 10 bilhões de dólares do Brasil, né? Eu e mais muitas pessoas que estavam passando. Então são acusações que precisam ter provas, não é? Eu sempre chamei Paulo Salim Maluf de ladrão, né? Ele ainda não tinha sido julgado e tal, mas hoje ele foi julgado, né? Ele é considerado fugitivo pela Polícia Internacional, foi preso uma vez aí pela Polícia Federal, ficou 30 dias, ele e o filho, né? Tem um banco alemão aí devolvendo não sei quantos milhões para o Brasil, porque aceitou depósito de dinheiro que ele desviou em obras que ele fez enquanto prefeito em São Paulo. Então, tudo isso, gente, não é? Tem que ter muita prova. E eu gostaria aqui, não estou defendendo, eu estou apenas colocando uma observação que é pertinente, né? Que há corrupção no país, mas não foi o PT que inventou, não foi a Dilma, nem o Lula. Vocês lembram de Passadina? Passadina, o que aconteceu? A Lula era... A Lula, estou até mudando. A Dilma era presidente da comissão, mas também era um dos marinhos, né? Que é uma das maiores fortunas do Brasil. Johann Peter Gerdau, né? Um bilionário aí do aço, brasileiro e alemão, não é? Abril Cultural, essa mesma que está tirando essa pedra aí na vidraça do PT, não é? E várias outras empresas, não é? Compunham essa comissão. Então resolveram comprar Passadina, foi assinado tudo. E a responsabilidade dessas outras empresas, será que eles não têm interesses? Não é? Agora nós estamos com esse escândalo, o Paulo Roberto Campos, que fez a denúncia, agora tem o Alberto Youssef Doleiro, não é? E antes, o Roberto Jefferson, não é? Que delatou o propinoduto lá no Congresso, né, para os deputados votarem a favor de propostas que beneficiariam o governo, né, ou o país, vamos dizer assim, entre aspas, né? O que aconteceu? Colocaram Lula no meio. Todo mundo ficou indignado. Como é que Lula, presidente, não sabia de nada, não conhecia nada, não ouviu nada? Meio estranho. Aí o Roberto Jefferson veio, falou que o Lula não sabia mesmo de nada
ele não participou. Mas depois que tinham colocado o Lula no meio. E agora essa manchete aí irresponsável, né? Eu não acredito, né, que o Supremo Tribunal Federal não tenha tomado uma medida exemplar em relação a isso, né? Porque por muito menos tem pilhas e mais pilhas de processo de calúnia e difamação, né, por parte da imprensa e por parte de jornalistas que usam isso. Às vezes eu não posso nem falar isso aqui, que eu estaria cometendo uma inverdade, porque ganham dinheiro, são matérias pagas, matérias de interesse, matérias que vão ter um efeito, né, ou econômico ou de imagem, e portanto são cabíveis sim de punição, não é, para ser exemplar, para a gente não comprar um exemplar de um jornal, que tem muito no Brasil ainda, e lendo uma matéria, e aquela matéria é paga por um grupo adversário de outro, e ali ainda nós tomamos ainda uma decisão favorável àquele grupo que está ganhando dinheiro ainda em cima daquilo. Isso é de uma irresponsabilidade, de uma má fé com o público, né, com o leitor, assim, da maior, que ninguém, não tem nem como classificar, não é, gente? É igual você pagar por um carro 2 vezes ou 3 vezes, né? Gente, ontem vocês viram que no Mali o ebola chegou, não é? E tinha acometido uma criança, e infelizmente essa criança veio a óbito. Também eu dei essa notícia aqui, não é? Vocês já devem estar cansados até de ouvir, mas eu acho não, né? Tenho absoluta certeza que o Brasil tem por obrigação imediata ir para o banco, né, escolar, e fazer sua lição de casa, aprender essa lição, né? Ou seja, enviar que sejam até olheiros, pessoas para aprenderem como que faz esse trabalho, né? Pode ser lá nos Estados Unidos, de socorrer, de tratar a quarentena de pessoas infectadas com o vírus do ebola, tá? Estados Unidos está aí, ó. Ebola causa preocupação e medo entre nova-iorquinos. Por quê? Um médico, né, que trabalhou para o Médicos Sem Fronteiras, que é uma organização mundial, né, que ela vai e doa, né, vive também de doações pelo mundo, o seu tempo, seu conhecimento científico para populações carentes, não é? Então eles já estão lá há muito tempo lutando contra o ebola. O médico fez lá o seu trabalho, o seu período, voltou para Nova York, não é? Estava são, cumprindo todos os protocolos e tudo, foi liberado a sua entrada nos Estados Unidos, e depois de uns 5 dias ele começou a sentir uma febre, e ele havia ido num jogo, né, com os amigos, a namorada e alguns amigos, andado de metrô, a única coisa que ele tinha feito nesse período, e foi, né, contatou as autoridades, foram à casa dele, né, já com toda a equipe, monitoraram, fizeram todo o isolamento e levaram o médico, né, para o tratamento. Então aí agora vamos, né, aguardar essa desenvolvimento, né,
desse tratamento. Agora, por que a preocupação, né, do Brasil? Por que aqui, aí alguns podem me ouvir falar, o cara é alarmista, terrorista da comunicação, né? Todo mundo com medo. Nada disso. No Brasil tem muito hoje entrada de haitiano, senegalês, né? E nós sempre estamos ouvindo também na Itália barcos que às vezes as pessoas chegam até mortas, porque da África, né, passam por tempestades ou já estão subnutridas. E isso é óbvio, gente, que não tem como fazer lá na África. Não existe, né? Não existe, não tem nem como tecer um pensamento. Essa separação, né, do pessoal que é de Guiné, que é de Serra Leoa, que é agora do Mali, não é? Que é da Nigéria, enfim, pode uma pessoa contaminada, não é, estar entre essas pessoas que entram no país. Também não pode, como querem, chegar lá e proibir e voltar um barco ou voltar aquele pessoal todo. O que fazer? Então, o que fazer é o que muitas autoridades em Ebola ou os magistrados ou até mesmo diplomatas estão procurando. Os países precisam se unir, precisam mandar forças-tarefas para a África para combater essa epidemia desse vírus que é mortal, rápido, muito mais rápido que o HIV positivo, né? E assim isolar, não é, este vírus, controlar esse vírus. Tem estudos aí de vacina para 2016 e tal, mas até lá tem que fazer isso. Porque nós estamos vendo que já está circulando, né? Começa a circular esse vírus do Ebola. Aqui no Brasil, para você ter uma ideia, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, né? Mas eu não posso falar nada também. Chegou um africano de Guiné, né? Ele pediu asilo político ao Brasil, a uma embaixada brasileira. Ele conseguiu esse asilo político, né? Depois ele foi para Cascavel, um município do estado do Paraná. Em Cascavel ele começou a sentir sintomas, né, de gripe, febre, igual esses sintomas do Ebola, não é? Dor de cabeça, gripe, febre, dor no corpo, nas articulações, né? Depois vômitos, as diarreia, né? E daí, gente, quando não tem o socorro, dá hemorragia interna, né? Nos órgãos internos, né? Principalmente aí o fígado, né? E a pessoa, se não tiver socorro, vem a óbito, né? Isso num prazo assim bem exíguo, viu? Bem curto. 5 dias, manifestou, acho que, pelo que eu vi aí de uma outra pessoa que faleceu, mais 3, 4 dias, óbito. Aí o que aconteceu? Pegaram esse homem e levaram para o Rio de Janeiro. Eu lembro bem aí, foi num sábado, né? Que acho que foi numa quinta-feira que aconteceu o diagnóstico. No sábado ele estava no Rio de Janeiro, fizeram 2 exames, domingo saiu um exame que possivelmente era negativo e na segunda-feira confirmaram. Foi assim um alívio para o Brasil, não é? Mas é essa condição, né? No Acre, principalmente, o Tião Viena, o governador do Acre, que acho que talvez vai ser reeleito,
do PT, não é? Ele teve um grande problema com esses senegaleses, porque ele estava acatando, eles chegavam, davam um alojamento, alimentação e tudo, tiravam documentos, né? Tudo também a igreja pastoral da igreja recebia haitianos e tudo, e depois eles estavam mandando para São Paulo para arrumar emprego. Aí o governador começou a não querer aceitar, não é? E houve um atrito, né? Desencapou os fios entre eles e foi até motivo de uma entrevista aí no Roda Viva, programa aí da TV Cultura. Então é uma coisa muito, e hoje com o Ebola, gente, é muito muito sensível, né? Nossas autoridades deveriam já estar orientando nossa sociedade, né? Não alarmando, mas orientando para o que ela está sendo, o que está sendo feito, não é? E tudo mais. O que eu sei é que o Brasil contribuiu aí com $1 milhão, não é? Recentemente, este mês ainda, e com 17 mil quilos de feijão, de arroz, não é? E alguns aparelhos de exames e tudo mais. Gente, ontem também eu falei aqui para vocês sobre um ataque com machado em Nova York a 2 policiais, né? Terrível, terrível mesmo, né? Aqui tem um esclarecimento aqui, uma notícia, né? Diz aqui um lobo solitário que se converteu ao Islão há 2 anos e se radicalizou sozinho. Foi dessa forma que as autoridades norte-americanas descreveram Zane Thompson, o homem de 32 anos que atacou esta quinta-feira, ontem, né, com um machado um grupo de policiais de Nova York antes de ser abatido. O chefe da polícia nova-iorquina disse estar convencido que se tratou de um ato terrorista. William Blatton acrescentou que a investigação espera determinar o mais rápido possível se estava comprometido com outras ações ou ligado a outros indivíduos que representem uma ameaça. Neste momento, com base no inquérito preliminar, não acreditamos que seja esse o caso, mas preferimos ser cautelosos. Thompson deixou um dos policiais em estado grave depois de lhe infligir um golpe na cabeça. Uma mulher que passava no local foi acidentalmente ferida por uma das balas disparadas pelos policiais. Ontem eu li também que um outro tinha sido ferido no braço, né? Foram 2 policiais feridos. O do braço deve ter sido um pouco menos agressivo, né? Mas aí você vê, olha só o que esse negócio de radicalismo do Islã, essa religião muçulmana aí, está provocando, né, pelo mundo afora. Isso mesmo, né? Na Inglaterra recentemente teve um desses radicais aí que atacou um policial, né? Ele foi dominado, foi preso e tudo, mas ele queria com uma faca de qualquer jeito matar o policial, né? Eu não lembro agora de memória se ele feriu ou não, mas foi um caso bastante noticiado pelo mundo afora, né? Agora esse ataque, ele atacou um grupo de policiais, acho que eram uns 4 policiais, gente, né? Então ele quase tinha certeza que ele ia morrer, né? Porque você vai atacar uma pessoa com um machado, embora pequeno, e desfere um golpe na cabeça, a reação imediata do policial é essa, né? É tirar o revólver e mirar e meter fogo, né? Esse aí nem mirou direito, né? Porque vocês ouviram, teve uma senhora que passava no local que foi alvejada, né? Foi ferida. Ainda bem que o tiro não foi letal para essa senhora aí, né? Veja só. A Organização Mundial da Saúde, gente, voltando aqui para o caso do Ebola, eu peguei uma nova matéria aqui para vocês, está prevendo, né, prevê milhões de doses de vacina até o final de 2015.
a epidemia, né, como está aqui, a OMS espera ter doses maciças de vacina contra ebola, está no Diário de Pernambuco, né? Cerca de 200 mil doses de vacina é o que está aguardando a Organização Mundial de Saúde para o combate do ebola, né? Isso aí eu tinha uma notícia aqui só em 2016, agora essa é maravilhosa, né? Agora a OMS já está aguardando essa quantidade de vacina aí para o combate, né? Até mesmo, vamos dizer assim, a erradicação do ebola. E é possível, viu, gente? Se acerta numa vacina, é possível sim erradicar, né? Nós temos aí o Albert Sabin, ele, através de muito estudo, muita pesquisa, ele conseguiu fazer a vacina contra poliomielite, né? Ou a paralisia infantil. E hoje quase você não tem estes casos, né? Da criança nascer e ter problemas, né, nos bracinhos, nas pernas, né? E ficar aí depois com sequelas na vida adulta. Então toma aquelas gotinhas lá, né? Parece inofensiva, igual a homeopatia, né? Que o pessoal fala que é aguinha, que não cura nada, né? A vacina Sabin aí veio dar contraprova. Mas muito antes da vacina do Albert Sabin, da poliomielite, teve, né, o Janssen, um inglês, que numa das epidemias de varíola, ele começou a observar, não é, o gado que morria assim, ó, né, aos montões, né, quando dava varíola. Aí ele tirou a pústula, né, um pouco lá do conteúdo da varíola, que dá umas erupções na pele, né, e preparou uma vacina e inoculou no cavalo, né, retirou esse, vamos dizer assim, um soro, né, dessa vacina inoculada no cavalo e preparou uma vacina. E essa vacina deu certo contra a varíola, gente. É a primeira vacina que foi feita, não é? Em escala mundial. E foi aplicada tanto no gado quanto nas pessoas, né? E conseguiu se erradicar a varíola no mundo. Então por isso que é muito bom ouvir, ler esse tipo de notícia, né, em cima do trabalho que já está sendo feito na África, né, no oeste da África, sul da África, em relação à epidemia ao vírus do ebola, que há 38 anos, né, vem crescendo, começou em um país, não é, e já atingiu 3 países, hoje já são 6 países, né, dentro da África. A África tem 54 países, né, o continente africano. Então é uma proporção que daqui, vamos dizer, 2 ou 3 gerações, né, pode ter uma epidemia mundial, né, com esse vírus do ebola aí, e ser letal, né, até mesmo para a parte da humanidade, como nós já tivemos, né, febre amarela, peste negra, né, transmitida ou bubônica, como é conhecida pelo rato, que no século XIII na Europa dizimou, mas muita gente, né? Assim, morreram milhões de pessoas. Não se tem ao certo, né, a quantidade, que naquela época obviamente não tinha esse negócio de censo, mas foi muita gente para o tanto, né? A gente, por exemplo, assim, a gente lê na história que morreram mais de 100 mil pessoas, né? Mas 100 mil pessoas, por exemplo, para nós hoje, né, é nada. Às vezes até uma cidade aqui, né, nossa aqui de Minas ou de São Paulo e tal, outro estado aí. Mas na época, quando a população século XIII era pequena, aquelas coisas todas, né, as comunicações e tudo, era muita gente mesmo, né? Então é isso, gente. Tem aí a vacina, uma coisa bem que é uma notícia muito
boa mesmo, né? Para a gente falar aqui para vocês comentarem, né? No mais, gente, queria só falar aí para vocês que amanhã, né, devemos ir votar, e tá aí o nosso quadro aí, né? Quem que nós devemos votar? Na minha opinião, como eu já expressei aqui outras vezes, né, eu acredito que até numa frase que o próprio PT, os marqueteiros usaram, né, votar no duvidoso, no estado atual das coisas no Brasil, é muito temerário, não é? E até mesmo aventureiro e arriscado. Por quê? Não é? Nenhum dos dois, não é? O PSDB, se tivesse se preocupado em fazer um programa, provar e tudo mais, que iria ser executado em tempo, as reformas todas que precisamos, já teria ganho essa eleição com folga, não é? Mas eu acho que faltou isso, né? Faltou. Então é bem temerário trocar o 6 pelo meia dúzia ou o certo pelo duvidoso, né? Minha opinião pessoal, né? Eu acredito, por exemplo, todos sabem, né, que o PT é um partido que construiu a CUT, Central Única dos Trabalhadores, tem um predomínio enorme no sindicalismo brasileiro. Não vou dizer, também não vou ser leviano, que o PT manda nos principais ou na maioria dos sindicatos brasileiros. Não é isso. O PT também tem uma grande, né, um grande domínio no pessoal que luta pela reforma agrária. Enfim, em quase todos os setores sociais o PT tem muita inserção. Então, dentro de uma incerteza de um outro governo, né, que pode enfrentar uma oposição, greves isoladas, né, que vai piorar a economia do Brasil, com certeza absoluta, é essa o meu temor. E se Dilma, por exemplo, for reeleita, e ela, num prazo aí, nós temos que ter, né, de 1 ano, essas reformas, esse novo governo, essa nova política, essas reformas urgentes que precisamos, essa corrupção deslavada, ela não tomar as devidas providências, então o que resta para a sociedade civil é a desobediência civil, ou seja, processo de impeachment, tal qual feito com o Collor, e retirar esse governo, né, do PT, e até mesmo selar uma ruptura da sociedade com o Partido dos Trabalhadores, que, ao meu ver, né, seria igual ao PRN, o Partido da Renovação Nacional. Morreu junto com a renúncia de Fernando Collor de Mello em 1992, né, quando se proclamou lá o último voto, né, o voto que precisava para a sua renúncia, ou o seu impeachment, né, que depois foi dado a oportunidade de enviar carta para o Congresso renunciando, né, e aí ele ficou 8 anos sem poder se candidatar, no ostracismo, como falo politicamente, né, sem se candidatar, sem ter seus direitos políticos. Então, isso aí, gente, um ótimo sábado para vocês, né, e uma ótima eleição também dentro, né, da civilização aí, né, da civilidade que nós sempre devemos preservar, né, respeitando o direito dos outros, né, não ofendendo, não brigando, né, nas bocas de urnas aí, porque já está havendo, né, na internet houve uma invasão, né, das redes sociais de políticos, muitas pessoas, talvez temporariamente, né, ficaram até inimigas, né, adversárias politicamente, e isso daí nas ruas também, não é, gente? Isso daí
não leva a nada, porque depois eles vão jantar juntos, né? Vão para o churrasco, vão conversar, brincar, e nós aqui é que ficamos no prejuízo, né? Muitas das vezes até com um processo judicial lá para responder, não é? Por agressão, não é? Por ofensas e tudo mais. Muito obrigado, saúde e paz.